Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. É com grande alegria que a gente novamente se reúne, tem essa oportunidade maravilhosa de estarmos todos juntos, louvando, engrandecendo e adorando ao nome do Deus vivo, ao nome de um Deus que nos ama de uma forma, de uma maneira, um amor sem medida, um amor maravilhoso, que nos dá essa oportunidade de estarmos todos juntos, louvando, agradecendo ao nome do nosso Deus. Então eu te convido para juntos, aonde você esteja, juntos a gente adorar, engrandecer ao nome do nosso Deus. Aleluia. Mesmo se eu me abalar,
Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. E o seu amor é tão grande, incondicional. Ele está sempre de braços abertos para mim. E o seu amor é tão grande, incondicional. Ele está sempre de braços abertos para mim. Olá, meu irmão, irmã, amigo, amiga, você que nos assiste nesse momento, nosso culto de celebração no domingo, para celebrarmos ao Senhor, cultuarmos juntos de casa, família, e nesse momento nós vamos refletir na palavra de Deus, pensarmos um pouco naquilo que Deus quer da nossa vida,
suas propostas, ensinamentos, naquilo que nós precisamos fazer e viver. O tema para a nossa reflexão é uma vida que agrada a Deus. Esse é o tema que nós vamos refletir hoje, com base no texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 20. O texto, ele diz assim para nós: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante, por volta do ano 61, 63 depois de Cristo, o apóstolo Paulo ele estava preso em Roma. O livro de Atos ele vai terminar mostrando isso para nós, onde o apóstolo estava preso e escoltado por guardas diariamente. Então, o apóstolo Paulo, nessa prisão, ele vai escrever algumas cartas endereçadas a algumas igrejas. E essas cartas elas vão vir a ser chamadas as cartas da prisão. E dentro delas está essa carta aos Efésios, aos irmãos, à igreja que existia na cidade de Éfeso. Essa igreja de Éfeso, ela é uma igreja madura, ela é uma joia rara aqui do Novo Testamento, porque nessa igreja nós vemos doutrina e prática também da fé cristã. Esses irmãos eram irmãos fiéis ao Senhor, comprometidos com o Senhor. E quando Paulo vai escrever essa carta, se você ler a carta toda, esses 6 capítulos que tem nessa carta, você vai ver que do capítulo 1 ao 3, Paulo ele vai apresentar alguns fundamentos da fé. Do capítulo 4 ao capítulo 6, ele vai apresentar questões relacionadas à fé e ao viver cristão. E quando nós chegamos no capítulo 4, você vai ver Paulo começando assim, portanto, isso traz a ideia de que Paulo vai após apresentar algumas verdades, né? Agora Paulo vai aplicar essas verdades à vida cristã. E o texto da nossa mensagem se encontra nessa segunda parte aqui da carta, ou seja, na parte mais prática. Nós vamos pensar aqui no capítulo 5 de Efésios, que é possível, Paulo vai querer apresentar isso para nós, é possível viver de uma forma que agrade a Deus, de uma maneira que agrade a Deus. Mas como? De que maneira podemos viver assim? Nós vamos ver isso no decorrer do texto. E o primeiro ponto que eu queria colocar para você aqui refletir e pensar naquilo que a gente pode enxergar nesse texto, está no versículo 15 ao 17. Para ter uma vida que agrade a Deus, é necessário viver de maneira vigilante. Olha o versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O tom destes 3 versículos é vigilância. Ele vai apresentar isso para nós. Nós precisamos andar vigilantes, é o cuidado. O crente em Jesus, ele precisa viver com os olhos abertos, atento a tudo que acontece ao seu redor, mas principalmente a sua maneira de proceder, de viver, de agir. E é isso que o texto vai mostrar para nós. Nós vemos aqui nesses versículos, primeiro, uma ordem. Qual é a ordem? Estejais ou estais atentos, né? Estejam atentos.
Isso é uma ordem. A ideia dessa expressão é dar grande atenção àquilo que você tem vivido e feito, a maneira como você tem andado. Então a ideia dessa ordem é dar grande atenção. Nós precisamos prestar atenção nas coisas que a gente faz. Nós precisamos prestar atenção na maneira como a gente age. Nós precisamos prestar atenção na maneira como a gente fala, na maneira como a gente se porta com as pessoas, perto das pessoas, entre as pessoas do mundo e da igreja também, porque nós precisamos viver de uma forma que agrade a Deus. E aqui esta ordem, esteja atento. Nós precisamos de atenção. Por quê? Qual é a finalidade disso? Por que eu tenho que andar de forma vigilante? Para que o nosso procedimento, versículo 15, Paulo ele vai falar isso, para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Olha o que Paulo está dizendo, que é inadmissível o cristão tolo. Nosso procedimento deve ser de pessoas sábias. Precisamos de sabedoria na hora de fazer os nossos negócios, na hora de tomar decisões. Nós precisamos de sabedoria na hora de nos divertir, no trato em casa. Nós precisamos de sabedoria na maneira como a gente fala com as pessoas, maneira como a gente age. O cristão, ele não pode ser ou agir de uma maneira tola. Tola traz aquela ideia da pessoa que não pensa antes de fazer, de falar, de agir, a pessoa que faz nos impulsos as coisas. O cristão não pode ser assim e agir dessa forma. Paulo está dizendo, não haja como tolos, mas como sábios. Esteja atento, pense antes de fazer e de agir, antes de tomar uma decisão, seja sábio naquilo que você vai fazer. Não é a ideia de ter todo o conhecimento, mas você pensar e refletir antes de tomar alguma decisão, porque isso implica na nossa vida, no nosso proceder cristão, e nós precisamos refletir sobre isso. E qual que é o método aqui que Paulo vai apresentar? Como que eu posso andar de maneira vigilante? Como? E aí ele vai dizer no versículo 16, aproveitando bem cada oportunidade. Aqui, ou alguma versão vai dizer remindo o tempo. Essa ideia aqui de remir nesse texto, ele pode ser traduzido também por pechinchar. Ele foi tirado da linguagem comercial, é a figura de comerciantes que esperam a hora e o momento certo para comprar suas mercadorias pelo melhor preço. Olha que interessante. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus para aprendermos a remir o tempo. Além de pedir ajuda, nós precisamos agir. Nós precisamos aprender a investir o tempo com sabedoria. Precisamos pechinchar o nosso tempo, aprender a administrar o nosso tempo. E qual que é a razão de nós andarmos vigilantes? Por que ser vigilante? Por que andar vigilante? Porque o versículo 16 ele vai dizer assim, porque os dias são maus. Os dias já eram maus na época do apóstolo Paulo e são muito mais agora. Estamos vivendo em tempos onde os valores morais, éticos são bombardeados. Nunca se viu tanta podridão como vemos atualmente na política, na sociedade, nos lares, dentro das igrejas, infelizmente, e por aí vai. Para onde nós olhamos, nós vemos dias maus, coisas terríveis, e vivendo em dias maus como os nossos, se não formos vigilantes, nós corremos o grande risco de entrarmos na forma, de considerar tudo normal, achar que não tem nada a ver, nós podemos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas só que se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos ser vigilantes, precisamos vigiar, porque Paulo ele vai terminar no versículo 17 dizendo o seguinte, olha só para o texto, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Nós vivemos em dias maus, nós vivemos dias difíceis, mas nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Aquilo que você tem feito, aquilo que eu faço, a maneira como eu vivo, a maneira como eu falo com as pessoas, a maneira como eu me porto diante das pessoas, é a vontade de Deus? É a maneira como Deus se agrada? É com sabedoria? Pense sobre isso. Aquilo que você tem feito é a vontade de Deus? E aqui a vontade de Deus não se resume ao que eu acho ou penso. Que a gente corre esse erro também de entrarmos nessa forma de dias maus que temos vivido e acharmos que, como todo mundo acha, a maneira como eu vivo é o jeito que Deus quer. Que Deus quer que eu seja feliz, então eu faço o que me vai trazer felicidade, o que vai fazer com que eu me sinta bem. Será que é isso que a Bíblia ensina, que é a vontade de Deus? Não, não. A vontade de Deus, ela está registrada na palavra de Deus, que é a verdade. Então as minhas ações, para que eu compreenda qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu preciso ler, refletir e praticar a palavra. A vontade de Deus está em sua palavra. A maneira como Deus quer que eu age e me porte no mundo, entre as pessoas, no trabalho, em casa, na igreja, seja onde for, é a maneira como Deus registrou na sua palavra para nós. Então eu preciso olhar para a palavra, refletir na palavra, mas também praticá-la, porque essa é a vontade de Deus. Então, para ter uma vida que agrade a Deus, eu preciso viver segundo a vontade de Deus, não segundo as minhas vontades, não segundo os meus desejos, meus impulsos e por aí vai. Nós não podemos entrar nessa forma que o mundo tem colocado para nós. E quando nós entramos, isso é um perigo grave, porque nós vamos tratando tudo com normalidade. E muitas igrejas da Bíblia fizeram isso, algumas igrejas fizeram e caíram em desastres, tragédias na vida espiritual. São exemplos negativos. Quando você vai para o livro de Apocalipse, você vai ver igrejas que estão tratando coisas pecaminosas como normais. E Jesus vai escrever a elas dizendo: vocês estão errados, gente. Vocês precisam mudar, não dá para ser assim, não pode ser assim porque não é normal. Então, da mesma forma para nós precisamos viver segundo a vontade de Deus, se a gente quer ter uma vida que agrade a Deus. E o segundo ponto que esse texto vai nos ensinar, Paulo vai mostrar para nós, para ter uma vida que agrade a Deus, viva de maneira subordinada. Versículo 18 ao 21, ele diz assim, ó: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Como assim andar de maneira subordinada? Como? Essa palavrinha, Paulo ele vai trazer aqui, enchei-vos do Espírito. O que significa ser cheio de alguma coisa? Na Bíblia, ser cheio de alguém ou de algo é ser dominado por alguém ou por algo. Quando você vai para Lucas 4, 28, você vai ler lá que eles se encheram de ira, isto é, eles foram dominados pela ira. Quando você vai para Atos 13, 45, está escrito: se encheram de inveja, ou seja, eles foram dominados pela inveja. Dessa maneira, quando Paulo diz aqui, enchei-vos do Espírito, está dizendo, seja dominado pelo Espírito. E ele apresenta dois tipos de pessoas, fazendo contraste entre uma e outra: a pessoa que é dominada pelo vinho e a pessoa que é dominada pelo Espírito. Nós não podemos ser como pessoas que são dominadas pelo vinho, mas sim como pessoas que são dominadas pelo Espírito. Por quê? Porque uma pessoa que é dominada pelo vinho, ela perde o controle. Ela perde o controle. Uma pessoa embriagada, ela perde o controle de si próprio. Agora, a pessoa que é dominada pelo Espírito, ela ganha controle. Pois uma parte do fruto do Espírito é autocontrole, é domínio próprio. Uma pessoa dominada pelo vinho, uma pessoa embriagada, ela chama atenção para si própria. Nós não podemos agir como pessoas dominadas pelo vinho. Por isso que Paulo está falando, não seja uma pessoa dominada pelo vinho,
Não seja como eles. Por quê? Porque essa pessoa ela sempre vai chamar a atenção para si. Ela sempre vai querer estar em visibilidade, ser reconhecida entre as pessoas, chamar a atenção para ela mesma. Mas a pessoa que é dominada pelo Espírito, ela chama a atenção para Jesus, para Cristo, pois ela dá testemunho de cristão. Se nós quisermos agradar a Deus com a nossa vida, nós precisamos viver de forma subordinada ao que o Espírito diz. Esse texto, essa palavrinha, deixem-se encher pelo Espírito, ele está na voz passiva. O que isso significa? Significa que eu não faço isso. Não sou eu que me encho do Espírito. Tradução mais correta é essa que lemos: deixem-se encher pelo Espírito. É essa a ideia. Eu sofro a ação. Não sou eu quem pratica a ação, eu sofro ela. Então não sou eu que me encho, né? Eu não tenho domínio sobre o Espírito, mas eu deixo com que ele me domine. Então, qual que é a minha ação? Da minha parte, cabe apenas deixar com que o Espírito me domine, com que o Espírito age através de mim, com que o Espírito me conduza aí na vida e na jornada com Deus. E aqui tem um detalhe interessante, que esse verbo é um imperativo, é uma ordem. Aquele que é cristão, ele precisa permitir que o Espírito domine. Não é uma sugestão para nós, é uma ordem. Crentes em Jesus têm que ser dominados pelo Espírito. É um verbo também no plural, ou seja, não é para alguns. Paulo não está escrevendo para uma pessoa, Paulo está escrevendo para a igreja. Então todos devem ser cheios, dominados pelo Espírito. É um verbo no tempo presente. A ideia é uma ação contínua. Eu não me encho do Espírito hoje e amém, acabou e eu vou viver minha vida. Não, é uma ideia contínua. Diariamente eu preciso e você precisa deixar com que o Espírito domine a minha e a sua vida. É assim que funciona. E aí, depois de apresentar essa ordem, Paulo vai mostrar aqui no texto as características da vida daquele que se deixa dominar pelo Espírito. Faça um teste agora. Se estiver faltando alguma dessas coisas em sua vida, talvez vai evidenciar que eu e você não temos deixado com que o Espírito nos domine. Por quê? Quando você vai para o versículo 19, você vai ver que aquele que se deixa dominar pelo Espírito, ele vive com alegria. Por quê? Olha lá, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus com o coração. A pessoa que se deixa dominar pelo Espírito, ela vive com alegria. Ela canta e louva a Deus de coração. É uma pessoa que louva independente de circunstâncias. Paulo está preso. Paulo está preso, ele não tem liberdade para fazer o que quer. Então agora, mesmo diante dessa prisão, ele está escrevendo e incentivando uma igreja a viver com alegria, porque ele também é feliz. Porque ele é cheio do Espírito. Ele deixa com que o Espírito domine, com que o Espírito domine suas emoções e suas ações. Então isso traz e promove alegria a ele, porque não são as circunstâncias que vão trazer ou promover alegria, mas é a presença do Espírito na vida dele. Segunda coisa, é aquele que é dominado pelo Espírito, ele vive com gratidão. Versículo 20 ele diz: dando sempre graças a Deus por tudo ao nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Aquele que se deixa dominar pelo Espírito, ele é grato. Em vez de murmurações, ele agradece. E como tem sido difícil nós sermos gratos. Olha o momento que temos vivido, a pandemia, essa situação que tem piorado dia após dia. Temos visto um cenário perturbador, desafiador para nós, preocupante. E a tendência dessas situações, desses momentos, é sempre jogar as nossas ações para murmurar, para reclamar, para questionar. Só que aquele que se deixa encher pelo Espírito, ele é grato.
Eu e você temos mais motivos para agradecermos ao Senhor do que para reclamarmos. Mesmo diante de uma pandemia, de uma situação difícil que a gente tem enfrentado, Paulo estava preso, mas ele é grato ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o Pai dele. Ele é filho de Deus. Ele foi reconciliado pela graça de Cristo. Agora ele tem livre acesso a Deus. Ele pode louvar a Deus. Ele pode ser uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. Ele agora tem esperança para o futuro. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe o que Deus tem prometido para ele. Então a vida dele agora é uma vida de alegria, uma vida de gratidão. Porque essas coisas terrenas, esses momentos da vida não determinam a nossa gratidão e ingratidão. Pelo contrário, a nossa gratidão se baseia na graça de Deus. E a graça dele basta. Assim como ele disse para o próprio apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça basta para você. E Paulo, ele aprende a lidar com essas circunstâncias, onde ele vai dizer no livro de Filipenses, dizendo o seguinte: eu aprendi a viver contente, ou me contentar em todas as circunstâncias. Eu já passei por muito e já passei por nada. Eu já tive muito e não tive nada. Já tive tudo e perdi tudo. Passei por momentos bons e ruins, mas eu aprendi o segredo de viver contente em toda circunstância. O que é? Me contentar, que eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus está comigo e a presença dele basta, independente dos momentos e circunstâncias que eu tenho vivido. Então eu sou grato a ele. Aquele que se deixa dominar pelo Espírito aprende a ser grato, a viver em gratidão ao Senhor. E também aquele que se deixa dominar pelo Espírito, ele vive em comunhão. Versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar-se aqui é uma atitude voluntária de ceder. Então, o que Paulo está dizendo? Sujeitem-se uns aos outros, vivam em comunhão. Aquele que se deixa dominar pelo Espírito, ele não vai viver em discórdias, intrigas, brigas, em facções, em divisões. Ele não vai lutar contra os outros, mas junto com os outros. Ele vai se unir aos outros, ele vai se preocupar com os outros, ele vai amar os outros, ao invés de tentar destruí-los, criticá-los ou brigar entre si. Então, aquele que se deixa dominar pelo Espírito, ele vai viver em comunhão. Ele vai lutar pela comunhão. Ele vai se sujeitar aos outros, assim como os outros se sujeitarão a ele também, uns aos outros. Olha que interessante. E aqui nós terminamos nossa reflexão com essa pergunta: você quer ter uma vida que agrade a Deus? Uma vida que agrade a Deus, segundo esse texto que nós lemos, é viver de forma vigilante. Esteja vigilante, vigia. Vigia porque os dias são maus. Vigie porque nós precisamos andar como sábios, nós precisamos ter sabedoria. A maneira do nosso proceder, viver, falar, agir, nós precisamos de sabedoria. E viva de maneira subordinada também, subordinada ao Espírito Santo. Deixe com que o Espírito domine a sua vida, deixe com que o fruto do Espírito transborde na sua vida, para que assim nós tenhamos uma vida que agrade ao Senhor e não a nós mesmos. Amém? Quero orar com você, que Deus nos abençoe e nos ajude nessa jornada. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Te agradeço por podermos refletir na sua palavra nesse momento. Cada um que está na sua casa, com sua família ou sozinho, assistindo, Pai. São tantos desafios que temos enfrentado, dificuldades, lutas nesse momento, nesse tempo, Pai, que temos passado. Um desafio enorme para nós. E a nossa oração é para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos ajude a vivermos da maneira como agrade ao Senhor. Os dias são maus e tendem a nos jogar, Pai, para nós mesmos, para nos amoldarmos à forma do mundo e nos desesperarmos diante de um cenário como esse. Mas viver de uma forma que agrade ao Senhor é viver em paz contigo, no relacionamento contigo, e é viver na dependência do Senhor, colocando a nossa vida diante de Ti, acreditando que o Senhor está no controle de tudo e sendo gratos, independente das circunstâncias. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude para vivermos dessa maneira que Te agrade, para não vivermos por nós, mas vivermos para o Senhor, para que assim nós vivamos de fato, Senhor, a alegria que o Senhor produz em nossas vidas, a gratidão por tudo aquilo que o Senhor é, já fez por nós e tem feito, e também, Senhor, vivemos em comunhão uns com os outros.
O Senhor nos abençoe nessa jornada, cuida de nós, Pai, a cada momento e cada dia mais. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Nestes dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova paz, acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova acredito no Santo Espírito que nos dá nova paz, acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua família, a sua semana. Você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e vivendo de uma forma que agrade a Deus. Deus nos abençoe.